Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações em São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou a Ana Dini e no episódio de hoje o assunto é carreira. Vamos falar sobre como balanços e planejamento podem ajudar os profissionais a visualizarem novos horizontes e traçarem planos para o futuro. Com a mudança de hábitos que vem sendo observada desde o início da pandemia, os anseios e prioridades das pessoas também se transformaram. O resultado da pesquisa da consultoria de RH e desse Group é um exemplo disso. O levantamento constatou que mais da metade dos entrevistados reavaliaram as suas atividades. O contexto engloba tanto as mudanças da rotina para melhorar a qualidade de vida, quanto uma busca por alinhamento em relação ao propósito das empresas. Nesse sentido, balanços e planejamentos são indispensáveis para conduzir a carreira de forma mais assertiva. Mas como fazê-los? Para conversar sobre o assunto, recebemos Fabrício César Bastos, especialista em carreira, pesquisador da PUC São Paulo e sócio-diretor da Flow One, empresa de coach e desenvolvimento humano. Fabrício, muito obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e espero que esse nosso bate-papo possa ser muito produtivo, tanto para a gente quanto para as pessoas que nos escutam. Tenho certeza que será. Vamos começar falando de balanço. Fazer um diagnóstico da carreira ao longo do ano ainda é uma dificuldade para as pessoas? Quando a gente começa a falar, né, de ter um olhar mais estratégico para a carreira, eu sinto que é um desafio para muitas pessoas. Primeiro porque muitas vezes para a gente olhar a nossa carreira é super bacana, na minha visão, na minha experiência, né, falando de mim, falando de trabalho com executivos e com empresas, né, com RH, nós termos outras perspectivas. Né? Então, muitas vezes eu sinto que para a gente poder falar de carreira, poder fazer esse balanço, claro que tem um processo individual, né, da gente ter clareza do que a gente quer, do que a gente sentiu que foi interessante ou não, né, dos nossos valores, daquelas metas que nós tínhamos. E, ao mesmo tempo, eu sinto que ter uma perspectiva externa, seja de um mentor, de uma mentora internamente dentro da empresa, algum colega, alguém que entenda, alguma pessoa que tenha uma certa especialização, né, com ferramentas, com ideias, ou até um próprio líder, pode ser algo super interessante. Então, eu sinto que muitas vezes as pessoas elas ficam conectadas com duas questões quando falam de carreira. O primeiro é, eu fui promovido ou não fui? E o segundo é, e aí, né, a minha lista de desejos lá do final do ano, no próximo ano eu quero trabalhar numa empresa assim, eu quero fazer um projeto assado. Eu sinto que isso são coisas importantes, só que o que eu percebo que talvez a gente esteja indo para um mundo diferente, que algumas pessoas ainda não perceberam, é o que eu aprendi nesse ano. Então, olhar a carreira numa perspectiva muito, né, que a gente fala aí em inglês, é o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, né? Isso eu sinto que a grande questão é essa, mais do que se eu ganhei uma promoção, não, claro que isso muitas vezes é uma coisa interessante, né? Por um desafio maior, uma complexidade diferente, é um reconhecimento, muitas vezes eu ter tido uma promoção, né? Ou ter trabalhar numa outra empresa, só que eu sinto assim, qual foi o aprendizado que eu tive? Ponto um, né? Acho que é pensar muito nisso. Quais foram os aprendizados que eu tive ao longo desse ano? Porque às vezes pode ser um ano muito, assim, né? Entre aspas, desafiante, até com algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas, cara, às vezes eu aprendi tanto. Foi tão interessante essa oportunidade, né, de estar nesse projeto, com esse cliente, com essas pessoas. E o segundo ponto que eu acho que é qual é o impacto que eu causei, né? E aí pensando muito numa ótica de impacto, obviamente, positivo, né? E aí, qual foi o impacto que eu causei aqui para as pessoas que estão ao meu redor, né, para a empresa, para esse projeto, para a comunidade? Então, eu sinto que essas duas esferas, às vezes, elas ficam um pouco despercebidas pelas pessoas. A aprendizagem e o impacto que eu causei. Então, acho que isso também pode fazer parte aí de um balanço e talvez seja interessante até para, a partir disso, pensar num planejamento para o próximo ano, né? Eu acho que é um primeiro passo importante até para fazer esse balanço. Mas, assim, você falou até um pouco do método, né? Procurar um líder, uma pessoa de fora que tenha essa expertise. Existe um método que você considera mais efetivo para fazer esse balanço? E ele precisa ser feito ou a pessoa mesmo pode fazer esse balanço? Deixa eu sentar lá comigo, Eu acho eu que mesmo e fazer.
Eu sinto, Ana, que esse é o início primordial. Eu sinto que assim, tudo está nas nossas mãos, né? Então, por exemplo, quando eu venho percebido muito isso quando eu vejo as empresas, né? Cada vez mais as empresas falam, né, a carreira está na sua mão, né? É importante ter um protagonismo frente a isso. Ao mesmo tempo, eu vejo várias empresas, né, trazendo essa ideia de protagonismo da carreira para cada pessoa, também dando oportunidades em termos de, né, um certo oportunidade de desenvolvimento em termos de aprendizagem, em termos de treinamento, em termos de fato, estar aberto a participar de projetos e por aí vai. Mas eu sinto que, de fato, a questão mais importante no início, né, essa intenção e essa ação é da pessoa. Então, existem vários métodos, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, né, da gente identificar os nossos valores, ver o quanto que a gente está conseguindo viver os nossos valores naquilo que a gente busca na nossa atividade profissional. Vale a pena, talvez, buscar também uma questão muito em aspecto de satisfação. Quando a gente fala de satisfação, eu sinto que quando a gente fala, né, olhando para a carreira, é uma questão meio complexa e às vezes até quase que, entre aspas, utópica, da gente conseguir contemplar todas as satisfações, né? Por exemplo, algumas delas. Satisfação com o que eu faço, satisfação com a minha liderança, satisfação com a equipe que eu faço parte, satisfação com a empresa que eu trabalho. Então, assim, pegando esses quatro elementos, né? Às vezes eu estou super satisfeito com o que eu faço, só que às vezes, putz, esse time que eu trabalho, às vezes, né, podia ser diferente. Às vezes eu adoro o time que eu trabalho, mas às vezes com a minha liderança eu tenho um desafio, ou às vezes gosto de trabalhar com o meu líder, gosto, né, do time, só que a atividade que eu estou fazendo hoje, eu não estou vendo tanto crescimento. Então eu sinto que quando a gente fala de satisfação, é um desafio a gente contemplar várias partes, mas eu sinto que também pode ser uma parte utilizada, né, nesse balanço, numa análise. Existem assessments, né, que são aí análises, vamos assim dizer, né? Eu não gosto de chamar de avaliação. Em inglês, a palavra assessment significa avaliação, só que aqui, se a gente tirar essa conexão, né, de avaliação, pode levar para um viés de ser bom ou ruim. Eu acho que isso às vezes é até de uma forma equivocada, usada no contexto organizacional, mas eu sinto que tem vários assessments que trabalham com perfil comportamental, com motivadores, que são super interessantes para as pessoas fazerem. Ou seja, de uma forma geral, eu sinto que essa questão do autoconhecimento é um ponto fundamental e parte da pessoa, né, Ana? Isso é de cada um. Então, eu sinto que, primeiro, esse balanço dos meus valores estão sendo vivenciados, eu estou sentindo evolução, eu estou aprendendo, né, eu estou motivado naquilo que eu faço, motivada, faz sentido para mim o que eu estou fazendo, eu estou tendo uma contribuição. Eu sinto que essas análises, essas questões são muito importantes da pessoa fazer individualmente, né? Até para trabalhar o seu autoconhecimento. E a partir daí, né, como a gente falou anteriormente, poder ter um apoio de alguém, poder ter alguém trocando uma perspectiva diferente, uma orientação, né? Eu sinto que isso pode ajudar bastante. E o último ponto, ainda que me vem à mente quando você fez essa pergunta, a pessoa individualmente, né? Claro que ela também pode ter ajuda, isso é muito comum nas empresas ter ajuda, principalmente da liderança, mas individualmente a pessoa pode pensar, né, num plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI dentro das organizações, né? Então a própria pessoa pode criar isso, poxa, talvez no próximo ano eu vou fazer um curso X, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou buscar uma transição de carreira, que competência nova que eu preciso aprender, quem pode ser uma referência para mim, né? Que núcleos, que redes, que network eu posso fazer parte, que eu posso aprender com aquilo. Então, eu sinto que isso pode ser algo bem interessante para as pessoas, né, no nível mais individual, né, dessa intenção e dessa ação, né, propositiva para a própria carreira da pessoa. E pelo que você está falando, é parte da pessoa mesmo, né? Não dá para esperar a empresa fazer para você, é você e você mesmo. Esse é um ponto que é uma transição que eu venho acompanhando há alguns anos, tanto na academia, né, vários livros, né, tem um livro muito famoso e antigo chamado O Fim dos Empregos, que começa a falar um pouco dessa questão, né, dessa nova lógica de trabalho, não numa questão totalmente, né, sem ter relações, mas numa ótica de como que eu entendo as mudanças que estão acontecendo no contexto corporativo. Por exemplo, eu vejo ainda muitas pessoas buscando, né, um plano de carreira dentro das empresas. E eu vejo que existe muito mais um projeto de carreira do que um plano de carreira. O que significa isso, né? O plano de carreira era aquilo que, se eu ficar 2 anos aqui, eu vou, né, para um próximo nível, depois eu vou para um próximo nível, depois de 5 anos eu chego num cargo de gerência, por exemplo. Isso talvez exista ainda de uma forma muito, na minha experiência, que eu vejo em organizações muito no nível
talvez mínimo, mas era comum no passado, né? Era comum. Só que é interessante que eu vejo muitas pessoas ainda falando isso. Poxa, eu não vejo que a empresa não tem um plano de carreira. E eu vejo muito mais a ideia de projeto de carreira. O que que significa isso? A gente sai um pouco, né, de uma tendência que era muito comum no passado e que ainda hoje acontece, não tem errado em carreira, né, eu vejo formatos e oportunidades hoje, que era muito mais uma carreira vertical, ou seja, eu comecei lá como estagiário em marketing, daí eu viro um assistente ou analista em marketing, depois eu viro um supervisor, um coordenador e me torno um gerente de marketing, né? Isso existe em várias organizações, está tudo certo, só que isso tinha um plano, né? Isso era muito comum ter um plano no passado, daqui a quanto tempo, né? E hoje eu já vejo muito mais a ideia de projetos. Então, às vezes eu comecei em marketing, que é até o meu caso, depois eu fui para trabalhar com consultoria, depois eu virei professor conjuntamente com consultoria. E assim, se você parar para pensar que marketing tem a ver com consultoria de treinamento e que tem a ver com a área educacional, nada e tudo ao mesmo tempo, né? Então acho que essa possibilidade das pessoas enxergarem conexões no projeto de carreira está muito mais num formato, né, muito mais, vamos assim dizer, né, flexível de você conectar suas experiências, seus aprendizados em áreas diferentes. Às vezes a empresa, eu já vi isso várias vezes, né? A empresa em programas de trainees, com trainees muito bons, só que não tendo uma vaga para o trainee naquela área, por exemplo, de finanças. Então, assim, se o trainee, se a empresa tem a flexibilidade para esse trainee ser aproveitado numa outra posição, numa outra área, e a pessoa tiver também esse interesse, né, de ter essa liberdade de, poxa, beleza, eu gosto de finanças, mas por que não trabalhar lá na área de suprimentos, de compras, né? A empresa é interessante, eu estou gostando do que eu estou fazendo. Então, eu sinto que aí vem um papel muito forte da pessoa, né? Do indivíduo nesse processo de entender quais são as competências dele, né? O que que ele está fazendo para o desenvolvimento, né? O que ele pode aprender com a empresa, o que a empresa também fornece de possibilidades, o que ele pode aprender na prática, porque eu sinto que se ficar uma espera, né, da pessoa em relação ao que a empresa vai fazer, não existe esse caminho. E às vezes a empresa espera que a pessoa tenha a iniciativa, o protagonismo, e às vezes a pessoa também não tem. Então fica aquela questão, né, ninguém vai e ninguém faz nada. Então eu sinto que isso é uma coisa muito importante, né, para tanto na relação da empresa quanto das pessoas que trabalham dentro de empresa, falando, né, num contexto mais organizacional, não de empreendedores, mas eu sinto que é muito importante essa relação estar muito clara, assim, do que a empresa está oferecendo, das oportunidades, né, também do papel da pessoa, né, do desenvolvimento, das entregas, do resultado. Né? Então eu sinto que isso é um jogo que precisa estar combinado e que eu sinto que ambas as partes, tanto a empresa quanto as pessoas, têm um papel, né, têm papéis e responsabilidades. Só que eu sinto que hoje, né, quando a gente está trabalhando essa ideia de mais de projeto de carreira do que plano de carreira, o papel, a responsabilidade, a iniciativa e o protagonismo das pessoas precisa ser muito maior do que era no passado. Né? Porque no passado, essa ideia de plano era praticamente, automaticamente eu vou indo. Né? A gente vê isso ainda em algumas empresas, principalmente, né, no formato mais do funcionalismo público, que tem a questão, né, de tempo de trabalho, e aí vai tendo, né, remunerações diferenciadas, posições, isso existe em alguns lugares. Mas o que eu vejo de uma forma geral é bem diferente desse contexto, né? E aí não dá para fugir do que a gente está falando, né? O papel do balanço anual na carreira é extremamente importante e é válido. E eu acho que mais Super. do que nunca nesse contexto pós-pandemia, onde efetivamente um ano inteiro de trabalho, enfim, as pessoas estão, a vida está voltando ao normal, seria este o momento, exatamente, de avaliar, de ter um entendimento maior, verificar as competências que ainda precisam ser desenvolvidas? Você acha que essa é a virada de chave aí? Porque as empresas também estão mudando muito rápido. Muito, muito. E você tocou numa questão, né, que se a gente parar para pensar, né, o quanto que os 2 últimos anos mudou a história do mundo, né, com relação à Covid, pandemia. E, por exemplo, é muito forte, mas muito forte, assim, né, pessoas próximas que eu converso, né, com clientes, com vários contextos. É, todo mundo mudou alguma coisa, assim, né? Todo mundo, eu sei que é muito geral e falar todo mundo é muita gente, mas assim, eu acho que num nível maior ou menor, as pessoas depois da Covid elas fizeram reflexões muito profundas na vida dela. Se elas de fato mudaram é uma outra história, mas eu acho que reflexões tiveram. E acho que uma das áreas que estão muito relacionadas a essas reflexões que as pessoas fizeram é a área profissional. Então, por exemplo, eu vi várias pessoas mudando de cidades e, né, trabalhando no formato remoto, a empresa, opa, vamos voltar presencial, a pessoa fala assim, opa, não volto, então vou sair da empresa.
né? E às vezes as empresas também, poxa, a gente precisa criar conexão, porque tudo online a gente está, né, tá perdendo um pouco do vínculo. Então, como é que a gente faz isso? Mas eu sinto que essa questão, no final do dia, de uma forma talvez até inconsciente, muitas pessoas fizeram esse balanço, essa análise aí nos últimos 2 anos, talvez de uma forma mais inconsciente, mas acabaram fazendo. Então, a sua pergunta, ela leva a um ponto muito interessante pensando em método, né, Ana? E método não tem certo e errado, tem os Hum. caminhos, né, para a gente atingir aquilo que a gente busca. O que eu sinto que é muito importante, eu vejo muitas pessoas criando lá a lista, né, de desejos, as minhas metas do começo do ano. Então, que elas fazem as metas no começo do ano e não acompanham as metas ao longo do ano. E aí chega no final do ano, ela faz o balanço, ela faz assim, qual que é o balanço? É no começo do ano e no final. É no dia 1º de janeiro, brincando, né? E no dia 31 de dezembro. Pô, mas não adianta, isso aí tem que estar perto de você tem que olhar para aquilo, você tem que acompanhar, né? Então eu sinto que esse balanço, ele é super importante da gente fazer de uma forma frequente, né? Não precisa ser diariamente, mas eu sinto assim, para a gente criar essa disciplina, esse ritmo, até para a gente ver o que a gente está evoluindo, o que a gente precisa ajustar a rota, né? Isso é fundamental. Não adianta, por exemplo, eu fazer no 1º dia de janeiro lá, meu plano, meu PDI, minhas metas para o ano, né, meu plano de desenvolvimento individual, né, o que eu quero evoluir na minha carreira, e chegar no dia 31 de dezembro e falar assim, isso aconteceu, isso não aconteceu. Não dá, porque lá não dá para mudar mais nada. Então, assim, talvez quinzenalmente eu me comprometer, ter um horário na minha agenda, né, colocar um lembrete para mim, ou no máximo, aí talvez mensalmente, e aí, o que eu aprendi, o que eu evoluí, o que eu desenvolvi, eu comecei aquele curso que eu ia, né, ia fazer. Eu sinto que isso é muito importante, né, ter um acompanhamento, ter uma frequência, ter o grande balanço no final do ano, que acho que é super válido, é um momento propício, né, as pessoas refletem sobre como foi o ano, fazem uma retrospectiva, eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse fechamento, né? Pensando até nas estações do ano, né? Tem as estações, né? Cada um dessas 4 estações tem um porquê e tem uma característica. A gente também poderia, de repente, pensar ao longo desses anos, né? Nessas mudanças que vão acontecendo com a gente. E a partir disso, eu sinto que se algo ainda eventualmente não está acontecendo do jeito que a gente quer, que tempo e o que depende da gente para ajustar isso. Então, eu sinto que esses balanços, ele pode ter um grande balanço no final do ano, né? Só que se a gente não acompanhar isso ao longo do ano, como eu falei, pode ser quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, né? Mas que a gente possa parar alguns instantes, ver o que está indo bem, o que eu quero mudar, o que eu já avancei, onde eu ainda não fui tanto. Eu sinto que também é uma coisa importante. Mas com certeza, se a gente, né, tem uma frase de uma pessoa chamada Deming, que ele fala o seguinte: aquilo que eu não tenho indicadores, eu não gerencio, né? Então, assim, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter uma base para poder fazer gestão, inclusive a gestão da minha própria carreira, né? E aí, outra coisa importante, então, é o planejamento, né? Também não adianta só fazer o balanço e fazer minhas metas, tem que ter um planejamento, é isso. E como é que a gente começa a hierarquizar essa jornada de planejamento e para colocar a mão na massa? E essa ideia do planejamento é muito interessante. Eu gosto de uma metáfora, quando a gente olha para planejamento de uma forma geral e falando de carreira de uma maneira específica, que é a diferença do trilho e da trilha. Eu sinto que o planejamento hoje, ele precisa ser muito mais na metáfora, na analogia de uma trilha do que de um trilho. Por quê? Porque eu posso ter um planejamento de um trilho que me leva a tal lugar, né? Mas se vem um outro trem por acaso no mesmo trilho, por algum erro, eu vou bater de frente, porque o trilho não dá para sair do lugar. O trilho é o trilho. Se tiver uma quebra do trilho, o trem vai descarrilhar, vai dar um acidente, por aí vai. Já a trilha eu estou fazendo uma trilha, caiu uma árvore, porque choveu, porque ventou. O que que eu faço? Eu passo por cima, eu contorno, eu dou um jeito. Então, eu gosto de trazer a ideia que o planejamento de carreira, principalmente planejamento de carreira, ele é importante nós termos metas e objetivos, só que, ao mesmo tempo, ele precisa, na minha experiência, ser flexível, porque a gente muda, o contexto muda. Então, você fala assim, daqui a 2 anos eu quero estar naquela posição. Às vezes aquela posição não existe mais daqui a 2 anos. Às vezes a atuação que aquela empresa tinha naquela esfera, eles, né, ou terceirizaram, ou eventualmente essa operação foi para um outro país, ou às vezes para uma outra cidade. Então, tem variáveis internas que estão nas nossas mãos, né, enquanto, né, pessoas, enquanto profissionais, enquanto carreira, e variáveis externas, aquelas que eu não tenho controle, e às vezes que saiam, eu influencio essas variáveis externas. Então, eu sinto que essa ideia do planejamento ele vai muito mais para uma ideia de um mapa com possibilidades,
com cenários, e a partir desses cenários eu vou pensar, esse é o cenário que eu mais quero trabalhar, e eu vou pensar, né, nas etapas, nos passos, nas ações que eu preciso fazer para que isso aconteça, sabendo que às vezes no meio do caminho vai mudar, né? Exemplo real, né? Então, a pessoa que você fala, eu vou dar um exemplo. Eu nunca tinha parado de pensar que eu ia dar aula em faculdade quando eu tinha, né, 20 anos, que estava no início da minha carreira profissional, né? Nunca. Eu pensei que a minha ideia era trabalhar com marketing antes de entrar na faculdade, né? Até o segundo semestre, até o primeiro semestre do terceiro ano do ensino médio, eu ia prestar direito. Daí no segundo semestre do terceiro ano, eu acabei decidindo fazer administração. Daí fui trabalhar. A minha ideia era trabalhar com marketing. Comecei trabalhando com marketing. Nunca imaginei que ia fazer essa transição para RH, né? Meu pai, conversando com ele, eu conversava muito com meu pai. Ele falou: Poxa, cara, eu vejo você para. Eu falei: RH, nada a ver. Fui para consultoria, depois eu fui dar aula, fui fazer mestrado, quer dizer, tinham coisas que não estavam no meu planejamento, né? E hoje eu não, assim, se isso não tivesse acontecido, eu não sei como seria a minha vida. Eu gostava de marketing, mas assim, eu gosto muito, mas muito mesmo do que eu faço. Isso não estava no planejamento. Então, assim, acho que também tem uma história de curtir a jornada e de aprender com a jornada. E aí eu sinto que está muito consciente, conectado com as pessoas que a gente acaba trombando, né? Seja às vezes num podcast, seja às vezes um colega, né? Seja um amigo na faculdade, no curso, né? Em algum lugar, um livro que você se depara, né? Eu sinto que esses encontros, né, esses sinais, às vezes, e são sinais assim, não é nada, né? Eu até gosto, né? Não sou contra essas. Nossa, é uma coisa intuitiva. Uhum. Gosto, e acho que a intuição é até muito importante, principalmente quando a gente fala de carreira, muito mesmo. Só que às vezes são sinais assim que, se a gente não estiver atento, a gente não percebe. São sinais, às vezes, muito pragmáticos, inclusive, né? De oportunidades. Então, eu sinto que essa etapa de sim ter um planejamento e, ao mesmo tempo, ter essa flexibilidade de, ao longo da jornada, surgirem coisas diferentes, a gente poder, né, também dançar e fluir com essas questões que surgem, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né, no caminho. A flexibilidade é a palavra da vez, né? Não dá para fazer Não um dá, planejamento e achar que e ficar frustrado se aquilo não der certo. A gente tem que né? estar aberto para outras possibilidades. Exatamente, eu acho que é isso, né? E assim, e tem uma questão também, né, Ana, que assim, a gente saber lidar com frustrações também, né? Então, por exemplo, é, na minha carreira, eu tive frustrações, né? E imagino que de um nível menor ou maior, várias pessoas tiveram. Cara, tem uma oportunidade aqui para eu ser promovido, eu vou ser líder. Putz, não vou ser líder. Nossa, tem uma oportunidade para eu ser expatriado e morar no outro país, não vou. Né? Nossa, eu posso ser professor, né? Eu fui professor visitante em duas universidades, né, de Portugal. E tinha uma outra que eu queria ir, que era uma experiência diferente, que era na Polônia. Então, as duas eu fui com bolsa, né? Se eu participei do processo seletivo, eu não fui. Falei, putz, que pena que eu não fui. Né? Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente vai ter frustração, vai ter que saber lidar, né? Na vida, na carreira, etc. Só que eu sinto que algo que ajuda nessa questão do planejamento de novo, né, a gente volta muito para o que a gente falou inicialmente, o processo do autoconhecimento. Então, assim, o que eu vejo é muito comum, né, quando a gente trabalha, eu já tive contato com empresas de recolocação profissional, né, e principalmente para o nível executivo, é muito comum algumas pessoas que nunca pararam para fazer esse balanço, essa reflexão, essa autoanálise, chegarem lá nos seus 40, 45 anos, um pouco menos, um pouco mais, e às vezes elas são desligadas por alguma coisa, uma mudança na empresa, uma reestruturação, uma fusão, uma aquisição. Ela fala, cara, tudo que eu estava fazendo era para mim. Eu nem sabia, né, nunca tive esse, né, não tinha prazer no que eu estava fazendo, estava fazendo para as outras pessoas. E aí, naquele momento, parece que, né, dá uma luz, é um insight para a pessoa falar assim, cara, o que que eu quero na minha vida? E às vezes a pessoa entra num profundo conflito, né, numa busca, inclusive, que pode ser até, né, brincando com a história da jornada do herói, pode ser uma oportunidade, né, maravilhosa para ela ter uma oportunidade de fazer uma coisa que seja mais vinculada a motivadores dela, né, a coisas que ela valoriza, a interesses dela. Então, eu sinto que a ideia do planejamento, o cuidado que a gente tem que ter é com um olhar muito focado onde eu estou hoje, né? Então, eu sinto que é importante, obviamente, de pensar, por exemplo, num curto prazo, então, na empresa que eu estou hoje, né, no projeto que eu estou envolvido, é importante ter um planejamento para isso, o que que eu tenho de metas, né, o que é viável, o que eu quero fazer para o próximo ano, quais são indicadores que mostram que eu consegui avançar. Eu acho que isso é super importante, né, pensar, então, em ações, em ideias, em caminhos. Eu acho que o planejamento ele vai muito desse lugar de curto prazo,
Só que se a gente ficar, entre aspas, só preso nesse curto prazo, a gente perde um pouco a visão, né, da floresta, do todo, uma visão mais sistêmica, pensando no médio e longo prazo. Então, apesar de parecer meio batida aquela pergunta, não, onde você se vê daqui a 5 anos, mais do que onde você se vê daqui a 5 anos, né? Se você fizer uma viagem há 5 anos para frente e olhar para trás, né? Qual foi o caminho que você fez para chegar onde você está? Então, eu gosto de fazer esse exercício ao invés de, entre aspas, apenas olhar do presente para o futuro, fazendo uma hipotética viagem para o futuro e começar a voltar para o momento atual onde nós estamos. E nesse caminho, eu falo assim, o que eu fui fazendo, o que eu fui desenvolvendo para chegar onde eu cheguei? Né? Então, por exemplo, poxa, se eu quero, né, se eu estou numa carreira X, eu quero fazer uma mudança, né, vamos lá para essa mudança já aconteceu, o que eu fui fazendo para isso? Às vezes tem coisas que são muito claras, que fala assim, poxa, eu fiz isso, né, eu fiz aquilo, eu me adaptei aqui, eu desenvolvi essas competências, e às vezes não é tão claro, né, porque nem tudo, de novo, né, quando a gente fala de carreira, o caminho não é tão, na minha visão, retilíneo e óbvio e pragmático, mas eu sinto que essas análises de valores, né, de interesses, de motivadores, elas são muito importantes, né, e aí, uma coisa que eu também gosto de conectar com planejamento são três coisas, né, que é o seguinte, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol profissional daqui a 3 anos. Mas calma lá, Fabrício, você está com 43 anos, como é que você vai ser jogador profissional daqui a 46? Então tem uma questão que é a viabilidade, né? Eu acho que é muito importante no nosso planejamento a gente considerar uma coisa que chama viabilidade, ou seja, isso é algo viável? Não, não é. Vamos ser sinceros, não é viável com 46 anos eu me tornar jogador profissional de futebol. Isso não existe, né? E no nível de alto rendimento, que não dá, né? A gente vê aí o próprio, né, Messi, o Cristiano Ronaldo com quase 40 anos, mas assim, são, né, pessoas que estão muito, sempre se cuidaram muito, mas assim, é difícil chegar num nível desse com 37 anos. Eles não começaram com 37, eles começaram lá atrás. Então, acho que a primeira questão do planejamento é viabilidade. A segunda questão é, eu tenho competência para? Então, assim, eu adoro jogar futebol. Beleza, mas, cara, você é bom nisso? Você tem competência? Você tem, né, um jeito? Claro que às vezes o talento pode superar o treino, né? A disciplina pode superar o talento, sim, mas não adianta, né? É só querer e só gostar. Eu tenho que ter uma competência para aquilo. O segundo ponto é isso. Então, além da viabilidade, né? Eu tenho a competência, eu tenho qualidades que favorecem eu estar nessa carreira, nesse projeto. E o terceiro ponto, que daí também é, sim, o meu motivador. Eu gosto disso, né? Eu me conecto com isso faz sentido para mim. Isso é algo que, né, mesmo nos desafios, mesmo quando está difícil o dia, eu olho e falo, poxa, cara, eu tenho prazer no que eu faço, né? Para mim faz sentido isso, eu ajudo pessoas, eu contribuo com isso, eu consigo usar minha competência de oratória, de análise, né, de ajudar outras empresas, de ajudar pessoas. Então, eu sinto que essa questão, ela é muito potencializadora quando a gente olha esses três elementos. Viabilidade, né, minhas competências e os meus interesses. Quando a gente conecta esses três elementos, eu sinto que isso também nos ajuda no planejamento para ele ser mais factível, né, e mais conectado com uma realidade. Nossa, fantástico. Você deu passo a passo, né? É É, fantástico. uma, ele é meio que um modelo, né, Ana? Porque assim, ele é meio que um passo a passo. Eu não acredito, sendo sincero, eu não acredito em receita de bolo, mas eu sinto assim que algumas ideias elas nos ajudam a direcionar alguns aspectos, né? Então você falou de uma coisa, até vou aproveitar aqui para dar uma dica para quem quiser aprofundar. Isso às vezes é mais usado para profissionais que estão no início de carreira. Só que mesmo assim, eu acho que é muito válido esse conceito, né? Falando de algo mais tangível até para ajudar as pessoas, que é um inventário, né, que pode ser usado também para pessoas até um pouco mais sênior. A gente usa isso bastante em empresas, chama âncoras de carreira, né? É um material desenvolvido por um professor chamado Edgar Schein. Então, ele é bem interessante que ele trabalha com algumas âncoras de carreira e a metáfora de âncoras aí dentro do que o professor Edgar Schein traz é aquilo que volta para os nossos valores, aquilo que nos ancora, né? Não no sentido de trazer para baixo, mas no sentido da gente, poxa, estou pleno naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma das âncoras de carreira é a técnica funcional, que são pessoas que têm prazer em se especializar, em aprofundar,
né, em ser um técnico, uma técnica naquilo. E isso é uma coisa muito complexa quando a gente vai para dentro do mundo corporativo, porque acontece, às vezes essa pessoa muito boa tecnicamente, ela se torna, numa progressão de carreira, uma pessoa que está no nível de liderança. E às vezes não é aquilo que ela valoriza, não é aquilo que ela quer. Um exemplo disso é um fotógrafo de rua, né, de campo, que está acompanhando um monte de coisa, tirando fotos, tem rotina, fazendo o trabalho ao ar livre, totalmente dinâmico, né? Como promoção pelo bom trabalho, vira líder do laboratório de fotografia. Ele fica, entre aspas, preso na empresa, tendo que administrar vários fotógrafos que estão na rua, e às vezes aquilo é um fator desmotivador, apesar do cargo de liderança, de uma remuneração maior. Então, eu sinto que essa ideia, né, desse instrumento, que é o âncora de carreira, ele é muito interessante, porque ele vai trabalhando aqui. Quais são os nossos motivadores? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas preferências? Né? Nós conseguimos preencher, inclusive, né, um questionário, e esse questionário ele traz algumas reflexões, algumas coisas talvez já sejam meio, né, poxa, eu já sabia disso, aqui para mim é óbvio, mas outras coisas, caramba, olha que interessante. Né? Então, para mim, a remuneração é importante, só que isso aqui talvez seja mais importante. Para algumas pessoas, liberdade, autonomia é mais importante do que segurança. Para outras, segurança é fundamental. Para outras, se a gente não tem um desafio para ela, né, ela acaba se desmotivando. Para outras, se tiver desafio demais, mudança demais, a pessoa, cara, não estou dando conta. Então, acho que também tem uma questão, né, do nosso perfil, da nossa personalidade, que se conecta, né, com facilidade, vamos assim dizer, né, com mais menos esforço, mais naturalidade com algumas carreiras. Então, eu tenho esse cuidado para você, esse perfil tem que trabalhar nessa área e esse perfil não pode trabalhar naquela área. Eu não vou muito nessa linha, porque para mim acho que o mundo não é tão binário assim, principalmente quando a gente fala de pessoas. Só que eu sinto que às vezes algumas coisas favorecem, são mais naturais, menos esforço, né? Então, é o que você disse. Acho que tem alguns caminhos, né, que ajudam a gente nessa reflexão, nesse autoconhecimento e principalmente, né, nesse planejamento. Ainda mais que a gente está chegando no final do ano, já poder fazer esses dois elementos, né? O planejamento, o balanço, né, como foi 2022, e já começar a olhar algumas coisas pensando para o futuro em 2023. Ai, fantástico, você deu todas as dicas aqui, nem tenho, né? Você já abordou tudo que a gente queria falar exatamente nessas dicas, foi fantástico. Vamos à nossa sessão de ping-pong. Fabrício, de forma rápida para você, como deve ser o profissional do futuro? O profissional do futuro, eu gosto de uma abordagem que eles chamam em inglês, né, do T-shaped person. É o profissional em T. O que é o profissional em T? Né? A parte horizontal do T é como se ele tivesse competências transversais, como se a pessoa fosse uma generalista em algumas coisas. Ou seja, saber um pouco de várias coisas. E a parte vertical do T tem a ver com aprofundamento, tem a ver com a minha especialidade. Então eu sinto que essa ideia de, e aí, Fabrício, a carreira, ela vai mais para especialista ou vai mais para generalista? Eu sinto que não é ou, é o E. Então, para mim, o profissional do futuro é o E. Então, ele vai ter, né, e é importante que tenha, que é o ponto até talvez do diferencial dele, esse aprofundamento, que seria essa parte, né, do vertical do T, qual que é a minha especialidade, o que eu faço, o que eu resolvo, qual que é a minha grande, né, entrega, a minha grande competência, o que me destaca. E, ao mesmo tempo, como é que eu posso, né, ter outras competências, que são competências de suporte, competências de apoio, para eu navegar dentro ou fora da organização. Então, acho que essa visão do profissional, né, nesse formato de T, para mim, vai ser o profissional do futuro. E muito pautado também em competências mais humanas, né? Relacionamento, comunicação, inteligência emocional, saber trabalhar em equipe, trabalhar com diferentes culturas, né, ter um nível de resiliência e adaptação. Eu acho que essas também são competências que o profissional do futuro vai precisar, né, além da questão, né, de tecnologia, de saber lidar com tecnologia, né? Fundamental. E o que se tornou diferencial no mercado de trabalho? Parece que, né, a gente volta para essa questão, né, das competências comportamentais, dessa relação humana, mas eu sinto que, de fato, no final do dia, é isso que faz a diferença. Então, eu sinto que a competência técnica, muitas vezes, é como as pessoas vão ser contratadas, é o que está no currículo, a experiência. Só que a grande questão é como é que essa pessoa vai trabalhar com outras pessoas, né? Como é que essa pessoa, numa posição de liderança, direta ou indireta, vai se relacionar, vai conseguir resultado. Então, eu sinto que a capacidade de influenciar pessoas é um ponto que diferencia muito qualquer
um profissional, né? Independente da área, independente se está começando ou se já está numa posição mais sênior, a capacidade de influência eu acho que é uma coisa fundamental. E um outro ponto que eu sinto que também vai fazer muita diferença aí é a questão de como que essa pessoa consegue se comunicar. Parece que também é uma coisa tão óbvia, mas onde que eu vejo, né, em várias organizações, na minha própria vida, às vezes, né, os grandes desafios das relações está na comunicação. Então, eu sinto que essa questão da pessoa que tem uma capacidade de se comunicar, e não só comunicar em termos de falar algo, mas de tocar o outro, de se fazer entender, né, de se conectar através da comunicação. Eu sinto que isso é uma coisa muito poderosa e que a gente vai ver cada vez mais. E o terceiro elemento, se eu te fosse dizer assim, né, resumir em três, eu diria que é a capacidade, de fato, de aprender, né? Então a gente fala muito aí em inglês, né? Tem duas palavras que é o reskilling e o upskilling, né? E se a gente for traduzir o skill aí como habilidade em inglês, tem essa capacidade, né? Do que eu preciso aprender que eu não sei ou reaprender num outro nível que eu já sei. Então eu sinto que influência, comunicação e capacidade de aprendizagem, né? E consequentemente adaptação, ajuste, eu sinto que isso vão ser três coisas muito importantes para a gente olhar em termos de carreira. E de tudo que nós discutimos aqui hoje, se você tiver que pensar um como mais importante, a necessidade mais crescente, o que você diria? Nossa, essa pergunta foi difícil, hein? Porque a gente falou de tantas coisas, mas o que eu sinto, se a gente tivesse que pegar tudo, para mim a palavra, né, quando a gente fala de carreira, de planejamento e dessas competências, como ponto central, como essência, para mim está o autoconhecimento. Então eu sinto que, né, talvez há 5 anos, dificilmente, se você falasse, cara, vai levar um workshop de mindfulness, de meditação para dentro de uma empresa, que coisa tem nada a ver, né? A gente faz alguns trabalhos, às vezes levando pessoas, por exemplo, né, num dojo de arte marcial para fazer relações, né, e conexões da liderança, da autoliderança e da arte marcial, né, da ideia dos samurais. Putz, cara, você é louco, vai colocar as pessoas ali, diretores, né, numa empresa tão tradicional dentro de um dojo, a gente tem feito. Então, assim, eu sinto que o mundo está mudando, né, as empresas estão mais abertas, e eu sinto que essa veia do autoconhecimento, eu sinto que de fato é o caminho de conectar, obviamente, né, não deixar isso solto, mas conectado dentro de um contexto, dentro de uma cultura, né, focando em resultados. Mas eu sinto que o autoconhecimento, se eu tivesse que resumir em tudo, essa é a palavra e a ideia, né, que eu traria como ponto da gente poder, de uma certa forma, resumir, né, tudo que a gente conversou no dia de hoje. Perfeito. Fabrício, muito obrigada por sua participação. Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Desejo um ótimo final de ano para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, que possam fazer bons balanços aí da carreira, da vida, fazer bons planejamentos para o ano que vem e que consigam alcançar muito sucesso em cima desse planejamento que vai ser traçado, né? Bom, encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.